Oi, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre Inconfidência Mineira, ou seja, mais um vídeo de história pra vocês. Eu vou abordar um assunto bem resumido, assim, bem basicamente, mas eu tô animada porque é o primeiro vídeo de conteúdo mesmo e não uma curiosidade só. Eu espero que vocês gostem e bora lá! Bom, vamos por partes. Foi um movimento que aconteceu em 1789. Nesse período, o Brasil era colônia de Portugal ainda. E assim, em Minas Gerais e em todo lugar, né, tinha a produção de ouro. Porém, estava tendo uma crise. E assim, a coroa cobrava uma coisa chamada quinto mínimo. Era tipo um imposto para esses mineradores, que era 20% da produção de ouro, eles tinham que entregar para a coroa. Só que nesse período, como estava tendo crise na produção, eles não conseguiam bater essa meta. Então era muito difícil eles conseguirem bater essa meta, porque era muita quantidade de ouro. E aí passou que eles começaram a ter que pagar muito mais para a coroa, né? E assim, tinha muitos mineradores que começaram a dever para a coroa, porque era muito alto, né, o valor, e estava tendo uma crise. E com isso, eles decretaram o quê? Uma coisa chamada derrama. Que o que era derrama? Era nada mais, nada menos que a coroa invadir a sua casa e pegar seus bens para, tipo, abater esse valor que você estava devendo. E não só dos mineradores que produziam ouro, né? Mas dos cidadãos comuns. Tipo, a qualquer momento a coroa poderia invadir sua casa. A qualquer momento não, eles decretavam o dia da derrama. E aí eles entravam na sua casa e pegavam essas coisas para abater esse valor. Ou seja, isso começou a revoltar muito a população de Minas Gerais, né? Obviamente. E aí, assim, a coisa já começava a ficar maior, porque tinha muitas pessoas revoltadas, inclusive donos de empresas têxteis, né, de fábrica têxteis, ou seja, a rainha naquela época tinha proibido o Brasil de produzir tecido, porque assim eles eram obrigados a comprar os tecidos de Portugal, ou seja, dar renda para Portugal. Então os produtores dessas fábricas, os donos, né, dessas fábricas, estavam mega incomodados, porque estavam, né, mexendo no bolso deles, ou seja, eles não estavam mais lucrando. Então a gente tem que pensar que esse movimento foi um movimento majoritariamente elitista, ou seja, pessoas de status e com poder, com dinheiro. Não eram, assim, um movimento que você via muito cidadão comum, sabe? Porque o que era nada mais, nada menos do que a pessoa da elite defendendo seus direitos, né? O seu bolso. E é o que acontecia, essas pessoas faziam tipo uma reunião secreta, ou seja, bem sigilosa, onde eles, né, abordavam esses assuntos que os incomodavam e planejavam alguma coisa, né? Porque eles queriam realmente fazer alguma coisa. E aí eles tiveram a ideia de fazer uma revolta. E essa revolta era para acontecer no dia que o governador de Minas Gerais decretasse a derrama. Porque o que ia acontecer? Quando eles decretassem a derrama, né, a colônia não, a coroa ia começar a entrar nas casas e pegar os pertences do povo, e o povo ia ficar revoltado. E se essa revolta acontecesse nesse dia, o povo já revoltado ia entrar no meio dessa revolta, e essa revolta ia ganhar mais peso, ou seja, ia ter muito apoio popular, ia ser um sucesso. Então esse era o plano inicial. E assim, só sabia dessas reuniões quem participava delas, ou seja, era uma coisa muito discreta mesmo. Só que então, lembra que eu disse que algumas pessoas, alguns, né, donos de mineração, começou a dever para a coroa porque era muito imposto que eles tinham que pagar? Então, um desses integrantes, né, dessa revolta, desse grupo de reuniões para a revolta, era uma pessoa que estava devendo para a coroa. E aí, o que ele pensou em fazer? Dedurar esse movimento em busca do seu perdão, de perdão da sua dívida. Ou seja, ele ia delatar essa intenção de revolta para a coroa, e a coroa ia quitar a dívida dele, ou seja, ele não ia dever mais. E isso, assim, ele fez, ele dedurou esse movimento inteiro para a coroa, ou seja, começou a perseguição dos participantes, né, dos integrantes dessa revolta. E aí começou, né, essa perseguição doida contra os participantes dessa revolta, e assim, a pena deles iam a pena de morte a exílio, ou seja, você era exilado para outro país e tudo mais. E nisso, alguns participantes se redimiram, pediram desculpa à rainha e com isso foram perdoados. Tipo, a pena deles não foram pena de morte. Só que teve um participante em específico que não pediu perdão, não pediu desculpa, ou seja, não se arrependeu disso, né, dessa vontade de fazer o protesto. E quem que era? Era o Tiradentes.
E ele foi o único condenado à morte por isso, né? Por participar dessa iniciativa de querer a revolta. E assim, ele foi nomeado como assim a cabeça dessa ideia da revolta, só que ele não foi, ele foi só um participante. Com isso, ele foi, né, declarado à morte, a pena dele foi a morte. E aí, como que foi a morte dele? Foi morte por enforcamento. Eles levaram ele para uma praça que tinha bastante gente, aí enforcaram ele. Depois de enforcar ele, decapitaram ele e esquartejaram ele. E a cabeça dele foi pendurada em um lugar, tipo, público, e o resto dos corpos, da parte dos corpos deles foi pendurado em vários locais para as pessoas passarem e ver aquilo exposto, né, e pensar, meu, eu não devo agir contra a coroa, porque olha, a pessoa que foi agir contra, olha o que aconteceu com ela. Então, foi meio uma maneira deles expor o que aconteceu com uma pessoa que se voltou contra a coroa e o fim dela, o fim que ela teve. E lembrando que essa revolta era uma revolta separatista. O que eles queriam com isso? Separar Minas Gerais da coroa portuguesa. Da colônia, não queria mais ser uma colônia de Portugal, ou seja, eles queriam separar, sabe, da independência, tornar Minas Gerais independente de Portugal. E acabou que não aconteceu, e essa foi só uma das revoltas nativistas, sabe? Que é interessante de você entender o que aconteceu, e essa não foi muito boa, não teve um final muito bom, mas o vídeo foi esse. Eu vou deixar linkado aqui alguns vídeos de outros vídeos de história, se vocês se interessarem. Eu também vou deixar no final, assim, uma pasta de crime scene, né, que são os vídeos de crime e tudo mais. Esse vídeo eu acho que foi bem curto, foi só assim mesmo, uma introduçãozinha, um resuminho, na verdade, desse assunto, porque não é um assunto muito extenso mesmo. E eu espero trazer as outras revoltas nativistas, porque assim, é um assunto que eu adoro, a história do Brasil, é um assunto que eu gosto muito, acho muito interessante. E como eu já trouxe uma, eu vou trazer as outras, né? E eu espero que vocês gostem. E assim, deixe seu feedback aqui pra mim. Compartilha se você já sabia dessa história. Se você tem alguma pra me indicar, algum tema que você queira muito ver, eu trago pra vocês. E foi isso. Eu espero que gostem. E até um próximo.